Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Na longínqua e maravilhosa Índia, a minha terra, entre as milhares de histórias e contos que existem um dos 4 homens cegos que não conheciam um elefante e foram levados para tocar, apalpar um elefante, para conhecer o que é um elefante. Como os 4 eram cegos, tinham que apalpar o bicho para conhecer o que quer dizer a palavra elefante. E então, eles foram guiados até tocar no elefante. Só que cada um tocou num lugar diferente. Um chegou às pernas do elefante, tocou, disse, elefante é uma coluna, porque pareceu a ele ser uma coluna. Outro tocou no rabo do elefante, apalpou aquilo e disse, elefante é como uma corda. Ele achou que elefante é uma corda. O terceiro tocou na tromba do elefante. Tocou, apalpou, passou a mão e disse, elefante é como uma mangueira. Eu acho que as pessoas, os nossos ouvintes, devem estar rindo a estas alturas. O quarto também errou, porque ele tocou na orelha do elefante e achou que era um leque. Qual é o problema? Nenhum dos 4 via o que é um elefante, via a situação completa, tocava numa fração da realidade. E tocando numa fração da realidade, ficou com uma ideia diminuída e errada da realidade. É o que acontece com cada um de nós. Nós, seres humanos, homens, mulheres, de qualquer lugar do mundo, pode ser aqui no Brasil, pode ser na minha Índia, pode ser em qualquer canto do mundo, nós somos deste tamanho. Isso já é exagerar muito. Nós somos nada em relação a Deus. Deus é infinitamente mais do que nós. E nós não vemos toda a realidade. Nós apenas captamos o que entra pelos nossos sentidos. Isso já na antiguidade, os gregos diziam, nada entra ao intelecto do homem que não passa pelos seus sentidos. Se quiserem, foi cunhado naquele aforismo da escolástica, nihil est intellectu quod priusque non fueris insensus. Nada passa para o intelecto que não passa pelos nossos sentidos. Nada chega ao intelecto que não passa pelos sentidos. Então eu só sou capaz de conhecer o que eu toco, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu olfateio, o que eu sinto, nada mais do que isso. E por isso eu fico com uma ideia fraccional e errada da realidade. E então quando eu vejo os acontecimentos, eu penso que tal coisa está torta, tal outra coisa está errada. E não. Deus infinito, Criador do céu e da terra, Ele faz tudo perfeito. Como diz aquele ditado, Deus escreve em linhas retas. Nós que vemos as coisas tortas. Deus não faz as coisas tortas. Deus escreve em linhas retas. Nós vendo as coisas, nós pensamos, está torto aqui, está errado lá. E se nós fôssemos homens e mulheres, se fôssemos seres humanos com juízo, e este é o convite da liturgia de hoje, nós temos que analisar as coisas não pela vista humana, mas subir com os olhares da fé e analisar todas as coisas através do olhar de Deus. Nós temos que prestar atenção, presta atenção, não nas coisas humanas, não das coisas fraccionais, aquilo que me circunda, mas nas coisas de Deus. As coisas de Deus são imutáveis, não variam, são perfeitas. É o que acontece na primeira leitura. Nós temos o livro do profeta Isaías,
Deus vai destituir alguém, o administrador do palácio, e colocar outro. E parece um desastre. Não, Deus está fazendo uma coisa perfeitamente razoável e bom, na linha de um plano que Ele tem, de uma alta sabedoria, para realizar um plano, para a glória dEle e para o bem de todas as criaturas dEle, sobretudo as criaturas racionais, que somos os homens. E por isso São Paulo também vai dizer na carta aos Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízes, impenetráveis os seus caminhos! Quem conheceu o pensamento do Senhor? Então nós, neste domingo 21º do tempo comum, nós temos que refazer nossos critérios, olhar para tudo que eu analisei até agora com vistas humanas, apagá-los e rever tudo com os olhares de Deus. Minha vida, aquilo que eu podia ter considerado um desastre na minha vida, uma doença, um problema, aquilo que acontece não só na minha vida individual, mas na minha região, os grandes acontecimentos na minha região, aquilo que acontece a nível internacional, grandes mudanças climáticas. Nós estamos, o mundo está numa mudança climática grande, enchentes na China, aqui no Brasil um frio sem precedentes. Tudo tem que ser analisado com as vistas de Deus. Às vezes, na minha vida individual, um problema familiar, uma desavença econômica, o que for, para mim podia ter sido, com minhas vistas naturais, podia ter sido um desastre, e não foi. Daí Deus tirou um benefício. Pode ser que eu estava no caminho errado, e Deus me colheu e me colocou no caminho dos mandamentos dEle, no caminho da graça, onde Ele me perdoava tantas loucuras, limpava minha alma, me dava paz de alma, me dava uma boa família, me dava uma vida cheia de bênçãos aqui na terra e depois preparava para mim um lugar no céu. Eu tenho que analisar tudo através dos olhares de Deus e não do olhar humano. Mas isto em todos os campos, repito, nível individual, pode ser um castigo, pode ser um problema, pode ser desavença, pode ser qualquer coisa. Contrário também, eu ganhei uma grande loteria. Para mim, podia ser a melhor coisa que existe. Puxa, eu ganhei uma loteria. Quantas e quantas pessoas ganham uma loteria, não sabem o que fazer com aquele dinheiro, esbanjam aquele dinheiro, às vezes em coisas tristes, destroçam suas vidas, destroçam suas famílias, perdem todo aquele dinheiro e voltam a nada. Eu lembro, é um fato real, na época em que se achava ouro em Minas Gerais. Eu até vi uma fotografia de uma grande escavação que estavam fazendo lá, etc. Correu gente de todas as partes para lá, para cavar, procurar pepitas de ouro. Um homem, uma pena que não lembrei o nome dele, um homem que bateu o recorde, que ganhou, que achou o maior pepita de ouro, não ficou com aquilo. Entrou numa vida de prazeres pecaminosos, esbanjou tudo aquilo e virou numa miséria maior do que ele estava antes. Depois de gastar tudo num prazo, 6 meses, 1 ano, o que for, destroçou a vida dele, destroçou a família dele, destroçou a saúde dele. Que adiantou achar o maior pepita de ouro? Então, a liturgia de hoje nos convida a sermos como São Pedro. São Pedro, neste evangelho, ele vê mais do que os outros dizem. Os outros têm opiniões fraccionais, quebradas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Um diz que é João Batista, outro que é Jeremias, outro que é Elias, algum dos profetas. São Pedro não. Ele procura a vontade de Deus, ele procura os desígnios de Deus, as altíssimas razões da sabedoria de Deus, atrás do que ele está vendo. E ele é o único que vê a realidade. Ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele vê a Deus
num homem. Por quê? Porque ele olha com olhares de fé. Ele procura os desígnios de Deus. Consequência, de simples pescador, ele passa. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino de Deus. Ele, de simples pescador, recebe o que tem de mais valiosa sobre a face da terra. Ele recebe as chaves do reino dos céus. Nós também, nesta liturgia de hoje, nós estamos convidados a mudar os nossos critérios. Deixar de ser o cego da Índia, que apalpa a realidade em torno dele, e formamos critérios fraccionários, quebradas, tortas, e ver a linguagem de Deus escrita em linhas retas, maravilhosas, cheias de sabedoria, cheias de vitórias para Ele, para a causa dele e para cada um daqueles que são dele. Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente sábio, Deus é infinitamente poderoso. Duvidar disso é ser pagão. Se eu tenho dúvidas, é muito difícil ter uma dúvida explícita, mas dúvidas inconscientes pode ser que eu tenha, porque eu criei critérios errados. Então eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que a situação é tal, as circunstâncias são tais, que Deus não consegue tirar uma vitória deles, que tudo está perdido, que o pecado é por toda parte. Está, sem dúvida. Mas daí Deus tira uma vitória para ele e para a causa dele, para a igreja dele, como nada. O que está na aclamação. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Esta aclamação condensa a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho que nós lemos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Por quê? Porque sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Este é o prêmio que nós vamos receber na liturgia de hoje, se nós mudamos os nossos critérios. Quem, aceitando o convite da liturgia de hoje, aceitando sobretudo as graças, porque mudar não é uma questão apenas de querer, é uma questão de pedir graças para mudar, de mudar os meus critérios, de trocar as lentes com as quais eu analiso a realidade e ver a minha vida, ver a situação da minha região, do meu país e do mundo de uma maneira diferente, procurar os desígnios de Deus. Quem fizer isto vai receber o prêmio que São Pedro recebeu. O prêmio de não ver a realidade mutável, não ver a realidade que vai trocar de facetas a toda hora, mas ver o desígnio de Deus. Este vai acreditar, vai ter uma fé real na indestrutibilidade da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo foi fundada para vencer. Quando Deus funda uma instituição e declara que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, esta igreja passou 2000 anos varrendo todas as tempestades. Os infernos tentaram fazer tudo contra ela. Olha que foram perseguições violentíssimas do começo da igreja. Quantos milhões de mártires no Coliseu, no Circo Máximo. Depois heresias terríveis, em que parecia que não sobrava nada. O arianismo, por exemplo. Quantos embarcaram no arianismo? São Jerônimo diz que o mundo inteiro se espantou de acordar e dar conta que todo mundo era ariano ou semi-ariano. Quantos? Até alto clero. Que importa isto? Depois, invasões dos bárbaros, invasões dos maometanos. A Santa Igreja varreu com um nau todas essas tempestades e chega no século XXI. E para nós, esta história gloriosa, que na época até podia ter causado aflição no coração dos católicos, para nós
Aquilo lá é uma longínqua história. Como que é? É o arianismo, as perseguições. Que coisa maravilhosa, mas longínqua. Por quê? Porque a igreja é tão senhora, tão mestra, que ela varre todas as tempestades, ela derruba todos os adversários. E toda vez que o demônio se lança contra a igreja, o que fica são os cacos das tentativas dele. E a igreja vai triunfando. A Santa Igreja é como uma senhora, uma rainha, que vai se adornando com joias a toda a batalha que ela vai ganhando. É uma senhora cada vez mais jovem, cada vez mais bela, cada vez mais triunfante. Até o dia em que Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos, neste dia ela vai estar no auge da beleza dela, no auge do triunfo dela. Por quê? Porque ela está pronta para receber o esposo. Pois bem, nós somos chamados neste ano, neste momento, neste domingo, 21º do tempo comum, a ver a realidade assim, pelos desígnios de Deus. E assim, nós também vamos participar deste triunfo da Santa Igreja. Nós somos filhos desta longa história. Nós somos continuadores destes triunfadores de 2000 anos. Nós fazemos parte desta família. Repito o que está aqui no Evangelho. E os poderes do reino das trevas jamais poderão encontrá-la. Mas para isto, precisamos mais uma vez ouvir a carta de São Paulo aos Romanos. Quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Que nós também, no dia de hoje, ouvimos a voz de Deus, o Espírito Santo, sussurrando em nossa alma e dizendo: meu filho, minha filha, muda de critério, aceita o meu convite e triunfe comigo, triunfe junto comigo na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A Santa Igreja é uma instituição visível, ela foi criada para brilhar diante dos olhares dos homens e ela brilha sempre, basta saber procurá-la com a minha vista, basta saber acreditar na divindade dela. Ela é uma instituição divina, ela é a única instituição divina na face da terra, fundada por Jesus Cristo, Ele, o homem-Deus. Que maravilha ser católico, que maravilha ser batizado, que maravilha viver a vida da graça, receber os sacramentos. Olha que o mundo pode passar por uma cambalhota, pode ter vírus, pode ter problemas econômicos, tudo pode ruir. A única coisa que não vai ruir é a Santa Igreja. Quando eu tive a felicidade de fazer o meu doutorado em Roma, a gente andava por Roma para ir até a Universidade, o Angelicum. A gente andava pelo Fórum Humano, aquelas ruínas, pomposas, mas ruínas. E a gente pensava: nossa, imagine os meus pais e bisavós católicos, os primeiros católicos, passando por aquela Roma imperial. O imperador, com toda aquela potência, ele dominava o mundo inteiro. E aquelas ruínas são tão grandiosas agora. Imagine quando não eram ruínas, os palácios, etc. E eles, coitados, perseguidos por todo aquele poder, parecia que eles tinham nada. Contra eles estava tudo. Passam 2000 anos e um filho da igreja passa por lá e vê ruínas. O que ficou da Roma imperial? Nada. O que ficou de Roma, ficou a cidade dos papas. Aí está o coluna de Trajano, grande coluna de uma pedra única, todo talhado, de um grande imperador, Trajano. Hoje em dia ninguém sabe que mais é Trajano. Em cima da coluna dele, uma estátua de São Pedro, a estátua do pescador. E lá passa um católico, um sacerdote, que vai estudar numa universidade católica e vê a coluna que é a reminiscência do poder romano. Em cima dela, uma estátua do primeiro pescador que viu em nosso Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus. Que maravilha! Vamos pedir agora, é o que eu vou fazer neste momento, quando o próprio Deus vai estar sobre o altar, em corpo, alma, sangue e divindade. Ele vai estar lá. Eu vou pedir a Ele, por cada um que está me assistindo neste momento, que nós mudemos os nossos critérios para participar desta grande vitória, que é a vitória da Santa Igreja, que ela vai ter e já está começando e vai chegar ao seu auge quando Nossa Senhora vai declarar:
como ela declarou em Fátima. Ela vai dizer: por fim, o meu imaculado coração triunfou. Vamos juntos rezar nesta intenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja